Vamos estar falando agora a respeito de um período muito importante na história da humanidade, a respeito daquilo que ocorreu não só por conta da igreja dentro de questões religiosas, mas também naquilo que era a sua união com o império, tá? Então a gente vai estar falando agora de um período que é conhecido como a Igreja Medieval. E é um período assim muito complicado, com ruptura, com surgimento, ressurgimento de algumas coisas. Então essa aula é de suma importância para que você conheça a história como ela é e tudo aquilo que você tem aprendido para que você tão somente venha ser dirigido pela palavra do Senhor Deus, tenha um pensamento alimentado pelas Escrituras Sagradas e certamente conhecedor daquilo que se transforma ou daquilo que tenta ser uma influência sobre a vida das pessoas, tentando fazer com que elas não creiam na verdade que é revelada puramente na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, mas sim daquilo que muitas vezes é invenção do ser humano, é uma mentira muitas vezes falada para que se pareça com uma verdade, tá? É o que o apóstolo Paulo chama na sua carta aos Romanos de supressão da verdade. Está lá no capítulo 1 de Romanos, depois dá uma lida com calma, e ali você vai perceber que a arma do inimigo muitas vezes é essa, é supressão da verdade. E aí, no caso, você que está aí assistindo esses videoaulas, com todo o cuidado que nós não só preparamos material, mas também nós analisamos os materiais usados no nosso curso de teologia, tá bom? Temos usado aí um material muito bom, inclusive nesse módulo aí, com muita excelência, do nosso Instituto Bíblico de Anápolis. Então esse módulo a gente está aí tendo aí por base esta revista para os alunos que estudam aí semipresencial e para você que é totalmente online, tá aí acompanhando as videoaulas que são práticas, que a gente não fica aí com muita enrolação, vai direto ao ponto, vai explicando como a história é e vai também falando sobre verdades espirituais, tá bom? Para os alunos do semipresencial, página 35, tá bom? Igreja medieval, período agora que estudaremos abrange quase 1000 anos de história, vai desde a queda de Roma até a queda de Constantinopla. Então quero que você entenda uma coisa aqui numa linha teológica, ainda seguindo aquilo que nós falamos na última aula sobre a igreja romana. A igreja primitiva, ela sempre ia em curso. A igreja espiritual, que eu quero que você tenha esta visão, que você tenha esta pegada, a igreja espiritual, ela não foi interrompida em hora alguma. Por quê? Porque esta igreja espiritual sempre houveram homens e mulheres que dentro de si procuraram a verdade, procuraram os escritos, ficaram muitas vezes ali em perseguição, muitos deram a sua vida para que hoje, em muitas nações, que não são todas, o evangelho seja anunciado com muita liberdade, porque ainda há muitas nações que são fechadas, tá bom? Então olha só, tanto no Ocidente quanto no Oriente, isso quer dizer o quê? Olha, a gente pode dividir agora a igreja ocidental e a igreja oriental. E a igreja ocidental, ela teve aí uma ascensão, ela teve aí um crescimento da igreja romana, e para si, a igreja romana, ela começou então a se autodenominar a única igreja verdadeira, ela começou a se autodenominar que fora dela tudo que fosse qualquer tipo de organização, qualquer tipo de nomenclatura, seria tido como herege. E no caso, esta igreja aí romana, ela tinha o apoio do império. Já no Oriente, a igreja, então, ela fica conhecida como uma igreja ortodoxa, parecida com algumas coisas da igreja de Roma, mas diferentes em alguns pontos, tá? Outra coisa que é importante de você perceber na história das igrejas, ou na história da igreja, que aí eu vou dividir, tá? A igreja espiritual verdadeira e as igrejas, aquelas que se nominam,
aquelas que se autodeclaram única, verdadeira, e os demais não são. Inclusive, eu estou falando para um público evangélico, protestante, crente, com muito respeito às pessoas que são católicas, porque este vídeo, mesmo sendo de um curso teológico, eu deixei ele em aberto no canal do YouTube, tá? Então não estou faltando com respeito aos católicos. Porém, a história verdadeira não há como ser inclusa de coisas que não são verídicas, tá? Agora falando para o nosso público evangélico, se houver uma igreja evangélica, uma igreja protestante que se autodenomina que ela é a única e as demais não são, esta igreja está indo pelo mesmo caminho da igreja romana, o mesmo caminho, tá? Se esta igreja, um pastor se autodenomina ou ele faz uso de uma autoridade excessiva, ele está se colocando como um papa dentro da igreja evangélica. E isso é uma verdade, tá bom? E para quem já me conhece, me acompanha ministerialmente, eu tenho que explicar as coisas como elas são, tá? Isso daí, infelizmente, é uma verdade. Por isso, nós devemos estar atentos para que não venhamos cair nas ciladas que o inimigo planta a nível ministerial, eclesiástico e de igreja, tá bom? Até porque eu não falo aqui só para alunos da Assembleia de Deus. Eu falo para alunos que são de outras igrejas. Então, quando eu falo isso, nós, inclusive a minha vida, tem que ter um cuidado para que isso não ocorra, tá bom? Porque isso aí é uma cilada do inimigo. Então, olha só, tem o soerguimento do papado. A gente viu aí a Igreja de Roma, já trabalhando com aquelas situações, colocando o Papa como infalível, colocando toda aquela situação ali. A Eucaristia, para você ter uma ideia, ela era tida dentro da Igreja Romana, e ainda é, tá? Ela é tida dentro da Igreja Romana como o corpo de Cristo. Então ali, aquela hóstia, no caso de uma missa, ela está sendo apresentada ali, diferentemente da cultura, do hábito e do ensinamento de Jesus, que a Bíblia diz que ele partiu o pão e tendo tomado o cálice, o vinho, que inclusive é uma cultura comum no Oriente, principalmente no Oriente Médio, quando as pessoas estão em comunhão e quando elas também estão celebrando uma ceia. Diga-se de passagem, quando Jesus estava ali participando com seus discípulos, prestes a morrer na cruz do Calvário, Jesus fez ali toda aquela ceia, todo aquele dividir do pão, trocar o cálice. Ali foi justamente num modelo de fechamento de um discipulado, tá bom? E tem muita gente achando que o discipulado foi descoberto agora. Não, a Bíblia já diz que a gente deve ir e fazer discípulos. O que Jesus fez foi isso, ele foi e fez discípulos. E ali começou o que eu vou repetir mais uma vez, sem nenhum problema de repetir, para que você assimile. Ali Jesus começou a igreja viva, a igreja feita por homens, a igreja onde nos reunimos no nome dele, a igreja onde ele derrama sua plenitude. Porém, do outro lado, o inimigo de nossas almas, ele vai usando de estratégias e muitas vezes usando aquilo que nós chamamos de religião, tá bom? Então, olha só, ainda na página 37, a gente tem aí, Hildebrando fez com que se valesse a lei que proibia o casamento dos sacerdotes, e aí algumas pessoas vão usar aquele argumento assim, mas Jesus não casou, mas Pedro casou. Paulo fez uma escolha de se manter solteiro, tá? Mas isso aí, inclusive, vindo de uma cultura judaica, que não é cultura romana, o sacerdote ele poderia se casar. Então, se Jesus tomasse uma decisão de se casar, não teria nenhum problema, nenhum problema. Agora, aqui já começa a proibição do casamento, e que na ocasião enfrentou aí oposição do imperador Henrique IV, a ponto de ser exilado e nunca mais assumiu o seu ofício. Depois a gente tem Inocêncio III, que sobre o seu pontificado a igreja medieval alcançou a culminância do poder. Então ele era um homem
que era bem articulado com a sua inteligência, com as suas formas de agir, e nessa questão ele também procurou colocar em prática algo interessante. O Papa, disse ele, fica entre homem e Deus. Homem e Deus. Menos que Deus, porém mais que o Papa. E na ocasião, principalmente na ocasião, era que o Papa julga a todos e não é julgado por ninguém. Colocado isso daí em prática. Então observe, aqui já consolida no meio de muitas pessoas aquela imagem do nosso Deus muito distante, Jesus também distante, ocupado, e o Papa, aquela figura ali que está sempre intercedendo pelos homens, certo? Falei isso aí também no vídeo passado. E colocando Maria, aquela mulher próxima, aquela mulher ali cuidadora, aquela mulher que vai ouvir e entender você. Faço um parêntese aqui, tá? Maria, mulher agraciada, abençoada pelo nosso Deus. E tenho certeza que ao chegar no céu, vou conhecer esta bela mulher. E esta Maria, a verdadeira, não tem nada a ver com a idolatria que muitos se referem a ela, inclusive por detrás desse ensinamento aqui, que não é verdadeiro, porque Deus ele está presente. Deus é um Deus perto, ele é um Deus conosco. Ele é Emanuel, tá bom? Ainda neste período, a igreja e a degradação religiosa. Então, o que acontece? Ali, o alto clero começou cada vez mais a se degradar. Até porque, olha só, o ser humano, ele não tem uma estrutura para ser adorado, não tem uma estrutura para ser venerado, e o ser humano, ele continua sendo pecador. E é isto que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, ele se faz como mentiroso. Então, o ser humano, querido, ele continua pecador. E é pela graça que nós somos salvos. Eu e você temos que colocar a nossa vida em dependência. E é isso que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina que só há um mediador entre os homens e Deus, e este é Jesus, tá bom? Outra coisa que eu falei no último vídeo, e quero reforçar aqui, devemos orar uns pelos outros, mas você deve ter o teu momento com Deus. Você deve crescer na sua oração. Você deve falar com o Pai em nome de Jesus. E você deve estar atento a ouvir a voz dele para que você tenha uma comunhão individual com o Senhor Deus, tá bom? Esse negócio de uma pessoa ficar dependente sempre de alguém no nosso meio, tô falando nosso meio aqui, evangélico, isso daí não traz benefício, tá? Então tem muita gente aí que tá sempre pegando uma carona, sempre tem que ser aquela pessoa a orar. E se porventura liderança começa a ensinar isso, tá ensinando uma armadilha do inimigo. Por quê? Porque Jesus é o mediador e todo aquele que crer nele, professa o nome dele, tem autoridade para se achegar diante do trono de Deus, no nome de Jesus. E é por causa de Jesus e nós podemos fazer isso, tá? Então, este período medieval, ele está aí cada vez mais crescendo sobre esse aspecto, tá? E aí, no caso, nesta ocasião é que surgiu o dogma do purgatório. Aí eu vou ler aqui para você, tá? Lugar para completa purificação dos pecados após morte. Isso aí, qual é o risco? Invalida a obra de Cristo, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Talvez você pergunte, pastor, mas e aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? O apóstolo Paulo explica isso na sua carta aos Romanos, capítulo 2, ele fala que aquele que não conheceu a Cristo, aquele que não conheceu a lei, mas o seu coração se inclinou, Deus ele vai julgar ele por isso, tá? Então aquela pessoa que nunca ouviu de Jesus, e há milhares de pessoas nessa condição, tá? Agora mesmo, enquanto eu falo para você, Coreia do Norte, é conhecido que tem 2% ali de pessoas que ouvem o Evangelho. Há inclusive relatos que muitas pessoas ali da Coreia do Sul enviam balões para a nação vizinha, que é a Coreia do Norte, onde é proibido pregar o Evangelho. Os balões chegam lá com o Evangelho, tá? Garrafinhas que muitas vezes vêm pelo mar
e ali tem o evangelho. Agora, isso aí atinge poucas pessoas, tá? Poucas pessoas. E aquelas que nunca ouviram dele? Aquelas que nunca ouviram dele, Deus ele vai chamar a consciência da pessoa e ele vai mostrar ali qual era a intenção do coração daquela pessoa, tá? Romanos capítulo 2. Indulgências, venda de perdão para os pecados. Então, olha só, a igreja romana, ela vendia ali a absorção dos pecados pela indulgência. De novo eu repito, temos que ter muito cuidado nas igrejas evangélicas para que isso também não ocorra, tá? Nos famosos votos trocados, muitas vezes pelo perdão. Temos que ter um cuidado quanto a isso. Voto é legal? É legal fazer um voto, é legal ter a oferta, é legal você fazer um propósito por um ato de fé, mas você jamais, jamais vai conseguir comprar algo de Deus. Não vai conseguir comprar nada. Por quê? Porque, inclusive, a salvação é dada por Jesus. E, no caso, a igreja de Roma estava vendendo ali as indulgências, tá? E número 3 aí, Imaculada Conceição, ensino de que Maria foi concebida sem pecado, sendo santa tanto quanto Jesus era. Olha só, a Bíblia fala também em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos. O apóstolo João, quando ele tem ali uma revelação lá no Apocalipse, ele fica tocado. Por quê? Ele vê um livro e ele procura quem é digno de abrir o livro. E o nome de Maria não é citado, o meu nome não é citado, o nome de nenhum pastor, bispo, evangelista não é citado, o nome de nenhum papa é citado, somente ele, Jesus, é digno. Então o que ocorre? Agora começam a ter cada vez mais aquilo que é chamado de concílios, as reuniões para tomarem decisões. Quais eram as decisões? Se Maria foi recebida no céu virgem, se Maria era no mesmo nível de que Jesus, que nunca pecou, fora outras coisas, tá? Se Jesus era 100% homem, se Jesus era 100% Deus, se Jesus era um ser intermediário. Então esses concílios, aonde as organizações tomavam decisões eclesiásticas, no caso aqui da Igreja Romana, se valia como lei. E esta lei, ela estava cada vez mais endossada com o Império. O Império estava sempre ali endossando esta questão, tá? A respeito aí de uma questão do que era resolvido no concílio. E aí eu quero que você se atente ao seguinte, tá? Para a aula não ficar cansativa para você. Nisso aí, com essa junção do império, entrou influência cultural, entrou leis, entraram a religião, e daí, só para você ter um exemplo, começa-se, inclusive, quando a gente olha uns quadros aí, não é? De um Jesus de Hollywood, ou um Jesus italiano, com aqueles olhos azuis, aqueles cabelos lindos e maravilhosos, fugindo de uma figura a qual era real de Jesus. Então, perceba o que eu estou falando aqui para você. Olha só, junção da religião com o império, política, cultura, começa-se em várias frentes a formalizar aquilo que é mentira. Por quê? Porque Jesus era judeu. E um judeu não tem aquelas características que muitas vezes foi passado para muita gente. Aquele Jesus muito diferente de onde ele nasceu, tá? Aquele Jesus muito diferente. E o que eu quero alertar a você sobre isso? O império, a religião se uniram e aí cultura vem para justamente passar uma imagem. Tudo isso aí gera crença na vida das pessoas e essa junção dessas coisas fazem com que estas notícias se pareçam com uma verdade plena. Então as pessoas começam a aprender e elas começam a repetir estas verdades que não são plenas, são verdades que foram criadas com base na mentira, tá bom? Então, período medieval, a gente vai ter mais vídeo.
fica aí e faz mais um favorzinho para mim. Se inscreva no canal, você que não se inscreveu, porque esta semana a gente vai começar a mandar outros vídeos sobre vida emocional, sobre estudar a Bíblia. Então vai chegar mais vídeos aí para você que está inscrito no canal, porque está sendo transmitido aqui pelo YouTube. Então se inscreva no canal, ative o sininho e nós vamos estar colocando mais vídeos aí fora aquilo que são os módulos de teologia, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.